Fala, torcida São Paulino, tudo bem com vocês? E você também que não é São Paulino, bem-vindos, pessoal. Mais um vídeo aí do nosso canal. Vamos falar aí do jogo de hoje, né? O São Paulo joga contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Jogo importante do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre essa partida. A gente vai falar tudo isso sobre essa partida aí que acontece hoje no Mineirão. Mas antes disso, e já no comecinho do vídeo, eu peço a todos vocês, se você não é inscrito no nosso canal, assiste de repente os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve, pessoal, no canal, ativa o sininho de notificação, deixa aí o seu like, deixa aí também o seu comentário, que sempre nos ajuda muito a gente aqui a sempre trazer notícias, informações e sempre trazer conteúdos aí do nosso tricolor. Vamos começar então, pessoal, falando desse jogo. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante para o São Paulo. São Paulo precisa aí voltar a vencer no Campeonato Brasileiro depois da derrota aí para o Fluminense, né? O São Paulo acabou perdendo para o Fluminense. Então o São Paulo precisa aí se reabilitar aí no Campeonato Brasileiro. Eu sei que é um jogo muito complicado, muito difícil contra o Cruzeiro no Mineirão. Mas o São Paulo tem a obrigação de vencer. Todos os jogos e o São Paulo entra no Campeonato Brasileiro, entra para vencer. Então, nesse jogo não vai ser diferente. O que me preocupa aí, pessoal, é que o São Paulo pode ser que venha aí com praticamente time reserva, né? Ou de repente um time misto, não sei, né? Tudo está indicando que seja um time reserva aí contra a equipe do Cruzeiro. Para mim, eu não concordo. Eu não concordo aí com esse negócio de poupar jogador, né? Tudo bem, a Libertadores é um sonho do torcedor são paulino, mas para mim aí eu acho que o São Paulo deve ir com o time completo, na minha opinião, né? Já que tudo bem, São Paulo está em 6º lugar no Campeonato Brasileiro e praticamente nesse mês de setembro aí é o que se define o resto da temporada do São Paulo, né? Já que o São Paulo já foi eliminado da Copa do Brasil e agora a única Copa aí que o São Paulo disputa é a Libertadores, né? Então, e já na quarta-feira o São Paulo já começa a disputa para uma vaga nas semifinais da Libertadores. Então, para mim, na minha opinião, eu acho que o São Paulo deveria ir com o time titular ou de repente aí uma mescla aí de alguns titulares com alguns jogadores aí que não estão sendo utilizados aí pelo Zubeldia. Então, para mim, deveria ser assim, né? Então, um provável time do São Paulo. Vamos falar primeiro em uma provável escalação do Cruzeiro para esse jogo, né, contra o São Paulo. Deve ser aí a escalação então do Cruzeiro: Cássio, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon, Lucas Romero, Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Arthur Gomes e Caio Jorge. Esse aí deve ser então a equipe do Cruzeiro para enfrentar o São Paulo aí, nessa partida importante do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo aí, deve ir com essa escalação, né? Segundo a escalação da ESPN aí, essa deve ser a escalação do São Paulo para o jogo de hoje: Rafael, Igor Vinícius, Sabino, Ferrarese e Jamal, Lewis, Santiago Longo, Santiago Longo, Marcos Antônio, Galopo e Michel Araújo, e na frente aí o Eric e também aí o André Silva. Esse deve ser aí o São Paulo para enfrentar a equipe do Cruzeiro. O que chama atenção aí que tem jogadores aí que nunca jogou, né? Foi contratado e nunca jogaram ainda, né? Então, os casos aí do Santiago Longo e também o Jamal, né? O lateral esquerdo. Então, é bem complicado aí essa situação aí. Para mim, aí vai ser um jogo bem complicado. Vamos ver como que se comportam esses jogadores, né? Esses jogadores que não estão tendo aí oportunidades, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Para mim aí, a única situação aí que eu não gostei aí
é do William Gomes. Para mim, deveria ser titular desse time, do time reserva, né? Ele deveria ser de jogar nesse time reserva. Agora, nem no time reserva não vai jogar. O cara entra num jogo, arrebenta com o jogo, faz uma grande partida e o cara não joga. Não dá para entender, né? E daqui a pouco eu vou falar aí do Zubeldia. É a última vez que eu vou falar do Zubeldia em relação ao Luciano jogando de meia. É a última vez que eu vou falar. E não vou falar mais. Não vou falar mais, né? A gente só se estressa, a gente só sempre vem aqui, sempre falando a mesma coisa. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Bom, então esse aí deve ser o São Paulo. A arbitragem aí pro jogo entre São Paulo e Cruzeiro. Wilton Pereira Sampaio. Ele será auxiliado por Bruno Rafael Pires e Eduardo Gonçalves da Cruz. E no VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então, essa aí é a arbitragem aí, então, para esse jogo entre São Paulo e a equipe do Cruzeiro. Bom, os dados desse confronto aí, pessoal, desse confronto entre São Paulo e Cruzeiro, o São Paulo tem uma boa vantagem jogando contra o Cruzeiro, né? Acho que o São Paulo tem desvantagem jogando mata-mata contra o Cruzeiro. Mas pelo Campeonato Brasileiro aí, o São Paulo tem uma ampla vantagem aí jogando contra o Cruzeiro. Foram 63 jogos com 35 vitórias do São Paulo, 16 empates e 12 vitórias da equipe do Cruzeiro, né? Então, o São Paulo tem uma ampla vantagem jogando contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E os jogos aí com mandos do Cruzeiro foram 33 jogos, com 16 vitórias do São Paulo, 8 empates e 9 vitórias do Cruzeiro. Então, cara, o São Paulo, o Cruzeiro é super freguês aí do São Paulo, né? Digo isso não em mata-mata, né? Em mata-mata o Cruzeiro leva vantagem, mas em jogos, em números de jogos, número de vitórias, São Paulo acho que no Brasil, e no Brasil, não vou dizer no Brasil, né? Mas dos confrontos do São Paulo contra os times aí, contra os maiores clubes aí do Brasil, eu vejo que o São Paulo contra o Cruzeiro, o São Paulo tem uma ampla vantagem contra o Cruzeiro. Ampla vantagem mesmo, né? É só ver os números aí, nossa, a gente vê aí que o São Paulo já pegou o Cruzeiro em fases boas, em fases ruins, né? E o São Paulo sempre venceu aí o Cruzeiro jogando muitas vezes lá no estádio deles, lá no mando, com o mando de campo deles. Então, pode ser aí que de repente o São Paulo possa fazer uma grande partida hoje e conseguir, então, essa vitória, né? Me veio na lembrança um jogo, acho que se eu não me engano, em 2013, acho que o São Paulo estava brigando para não cair e o São Paulo jogou contra o Cruzeiro lá e conseguiu vencer, né? O Cruzeiro que em 2013 foi campeão brasileiro, né? E o São Paulo conseguiu vencer lá o Cruzeiro, mesmo o São Paulo numa fase horrível, brigando para não cair, né? Então, esses aí os registros. Só que os últimos jogos lá no Mineirão, né? No comando aí do Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, vamos partir para os últimos 5 jogos, né? Últimos 5 jogos entre São Paulo e Cruzeiro. Teve 2 vitórias aí do São Paulo, 2 vitórias do Cruzeiro. Aliás, 3 vitórias do Cruzeiro e 2 vitórias do São Paulo. Então, São Paulo até tem um retrospecto bom aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, para mim, aí vai ser um jogo muito complicado, um jogo muito difícil. Mas como eu falei aí para mim, o São Paulo tem totais aí condições, de vencer a equipe do Cruzeiro. Bom, vamos falar aí questão aí que eu falei do Zubeldia com o Luciano. Vamos falar aí, então, pessoal. O seguinte, que eu queria falar aí que para mim o Zubeldia está sendo um treinador frouxo, né? Treinador frouxo que não tem capacidade aí de deixar o Luciano no banco. Não é só eu que estou falando, não é só muitos aí influências aí
do YouTube, muitos torcedores aí do São Paulo no YouTube, nas redes sociais, não é só eu que estou falando. Eu acho que todo torcedor aí já viu que não adianta se falar aí que tem que tirar o Luciano, que isso, que aquilo. Todo mundo já viu, até a imprensa já viu aí, a imprensa já tem falado aí também, né? Mas infelizmente aí, enquanto esse treinador aí não tiver aí pulso firme, a gente ganhou aí uma Copa do Brasil ano passado, porque o Dorival teve pulso firme, né? Em certos momentos ele viu que o Luciano não ia agregar em nada jogando de meia. Ele tirou o Luciano, sacou o Luciano, e o Luciano, tanto no jogo aí, nas finais, aí, na final do campeonato da Copa do Brasil, tanto no jogo do Maracanã quanto do Morumbis, ele foi aí tirado aí do time, né? E por isso que o São Paulo foi campeão. Se não fosse isso, se o Dorival tivesse a mesma postura aí do Zubeldia, o São Paulo não ia chegar a lugar nenhum, né? A Copa do Brasil já foi, né? A Copa do Brasil já foi. E para mim, como eu falei aí em outros vídeos, se o São Paulo jogar com o Luciano de meio campo contra o Botafogo, para mim o São Paulo não passa do Botafogo, né? Para mim, se ele mudar o esquema, de repente colocar num 4-4-2, o Luciano pode até jogar, né? Pode até jogar no time e tal, mas se ele não mudar o esquema e o Luciano continuar de meia, a gente não vai chegar a lugar nenhum e o São Paulo vai ser eliminado aí em mais uma Copa, vai jogar aí o planejamento no lixo, mais uma vez e uma temporada jogada no lixo. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião sobre o Luciano. E eu não, como eu falei anteriormente, eu não vou mais falar do Luciano, eu não vou falar mais dessa situação de toda hora se ficar falando, você se torna aí muito repetitivo, você ficar sempre falando do Luciano jogando de meia que não dá mais, né? Não dá. A gente sabe que não dá mais, né? Ou, como eu falei, ou o treinador toma atitude e muda esse esquema para o Luciano jogar, ou então, se não mudar o esquema, tira o Luciano e coloca outro jogador aí. Coloca o Lucas no meio e coloca outro jogador aí para fazer aí de repente colocar o William Gomes na esquerda, o Eric na direita, porque o Rato também não tá jogando porcaria nenhuma, né? O Rato não tá jogando porcaria nenhuma. Esses caras têm cadeira cativa no time só porque ganharam um título, eles acham que são dono do clube, né? Então é isso, né? A gente viu, ontem eu vi e assisti o jogo do Botafogo contra o Corinthians, né? A gente viu no primeiro tempo, no parte ali do primeiro tempo, o Botafogo amassou a equipe do Corinthians em partes ali do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Corinthians melhorou, o Corinthians foi para cima, mas o Botafogo conseguiu vencer, mesmo assim, conseguiu vencer a equipe do Corinthians, né, que briga ali nas últimas colocações do campeonato. Então, para mim aí, ou São Paulo muda esse esquema nojento do Zubeldia, ou a gente vai cair fora aí da Libertadores. Mais um campeonato que o São Paulo vai cair fora e vai ser mais uma temporada aí, mais uma temporada jogada no lixo por teimosia aí do nosso treinador, infelizmente, né? Se ele não tem, para mim aí, se ele não tem peito de tirar ou tá com medo de tirar, então chega na diretoria, e a diretoria também não pode ser medíocre, não pode ser esse lixo que é essa diretoria, em manter aí, em manter o Luciano no time, né? Tem que dar, a diretoria precisa dar respaldo para o treinador poder trabalhar. Essa é a minha opinião. Porque no começo no começo você pode ver, no começo antes do jogo lá do Vasco, ele fazia várias substituições de jogadores ali que via que não estava rendendo. E daí depois daquele fracasso daquele jogo lá contra o Vasco, que eles fizeram uma reunião lá, o Zubeldia nunca mais foi o mesmo, né? Então, para mim, o treinador está sendo coagido por esses paneleiros que existem no elenco, né? Mas eu não vou, como eu falei, eu não vou mais falar, não vou.
Eu não vou mais falar aí do Luciano jogando de meio campo, que já me cansou, né? Se eu falo, vários torcedores falam, a imprensa fala, então não adianta você ficar sempre falando a mesma coisa. Bom, pessoal, a gente volta durante a semana. Eu não vou garantir que eu vou fazer aí o pós-jogo, não vou conseguir fazer o pós-jogo, mas a gente volta aí durante a semana aí, falando aí desse jogo do São Paulo, frente à equipe do Cruzeiro. Talvez no vídeo aí de terça-feira, onde a gente vai fazer um vídeo falando já do jogo contra o Botafogo, a gente vem aí falando desse jogo, falando alguma coisa desse jogo aí pelo Campeonato Brasileiro do São Paulo contra o Cruzeiro. Bom, gostou desse vídeo, pessoal? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificação mais uma vez. Deixa aí o seu like, que sempre ajuda a gente aqui a trazer notícias, informações e conteúdo do nosso tricolor. Gostaria de agradecer então a todos vocês. Fique com Deus, pessoal. Um grande abraço e até terça-feira.